Boa tarde, meu nome é Ali, sou servidora da Arte do Jorei, onde o reverendo Dorgival, ele me convidou para hoje estudar, aprender e desenvolver esse tema, descobrir a vontade divina em todas as situações com que nos deparamos. Meixo Sama sempre nos ensina que precisamos descobrir a vontade divina em todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Será que não estamos desenvolvendo a obra divina sem nos dar conta desta orientação? Toda vez que alguma pessoa aparece na minha frente, procuro pensar 3 pontos. Será que para unir forças e dedicar comigo? Será que ela é uma pessoa que veio para me fortalecer, me lapidar, me orientar? Será que ela é uma pessoa que veio para eu servi-la e através desta pessoa, dessa dedicação, aprender alguma coisa com ela? Isto já virou um costume, depois de praticá-la muitas e muitas vezes. O resultado dessa prática é que a gente chega à conclusão de que toda pessoa que aparece à nossa frente tem alguma missão a cumprir. Ou seja, é um instrumento que nos foi outorgado para ajudar o nosso crescimento, para nos capacitar para servir a Deus e para nos proporcionar mais condições para receber a força que salva muitas pessoas. Quando estamos nos empenhando para encontrar as almas de ouro e só encontramos almas de latão, precisamos aceitar que isto acontece porque Meixo Sama está querendo nos dizer: no momento, só as almas de latão combinam com você. Mesmo que a pessoa que apareça na nossa frente tenha alma de latão, precisamos nos empenhar o máximo para ajudá-la, dar vida a ela, dando-lhe tarefas para cumprir. Meixo Sama não realiza todos os nossos sonhos, muito pelo contrário, ele nos dá muitas coisas que a gente não gosta de propósito. Isto é o que chamamos de chicote de Deus ou chicote do amor. Basta pensarmos assim que Meixo Sama cada vez mais vai nos utilizar, pois ficamos mais fáceis para sermos utilizados. Enquanto ficamos pensando que não vamos ser úteis, mesmo que ele queira nos utilizar, não poderá fazê-lo. E é por isso que é muito importante termos a fé centralizada em Meixo Sama e o coração sempre voltado para ele. Nesse item aqui de que tudo que acontece em nossas vidas realmente tem o propósito de Deus. Isto é inegável, ninguém pode duvidar, nem questionar. As pessoas que são colocadas em nossa vida, no dia a dia, trazem sempre algum ensinamento para nós, ou de ordem positiva, vem nos ensinar, nos lapidar, trazer mensagens do bem e da luz. Outras tantas, que Meixo Sama chama de almas de latão, são aquelas pessoas difíceis, mas também necessárias para a nossa vida. Porque ele sempre nos manda tarefas difíceis para que possamos parar, refletir
e fazer em nós mesmos algumas transformações, algumas mudanças que são necessárias e também que vão nos ajudar, vão nos fortalecer, lapidar, tirar aquela casca grossa que nós temos, que consta nos ensinamentos, que essas cascas, esses hábitos que nós trazemos, e que muitas vezes nós não os abandonamos, mesmo quando estamos aprimorando coisas muito difíceis. E sabemos, e com o passar do tempo, eu posso falar porque eu sou bem avançada em idade, e digo, à medida que nós vamos vivendo, passando aprimoramentos muito pesados, muito tristes, dolorosos, nós vamos nos tornando mais brandos, mais fáceis, como diz aqui o ensinamento. Porque nós todos temos aquele orgulho de dizer eu sou assim, eu não quero mudar, o outro é que tem que mudar. É um grande engano. Ninguém muda ninguém a não ser através de orientações bondosas, com carinho, com muito amor. Só o amor modifica as pessoas. E Meixo Sama tem por nós esse amor grandioso, esse amor que vai lapidando lentamente, através de purificações. Ele sonda o nosso coração, é o mensageiro de Deus que veio para o 3º milênio, que veio para a era do dia, para trazer a luz para a nossa vida, para os nossos corações. Ele faz aqui uma pergunta: será que ela é uma pessoa que veio para dedicar junto comigo? Aqui nessa igreja, nós somos uma grande família. Aquele que sabe ensina o outro, aquele que chegou aprende alguma coisinha que a gente sabe. É uma troca muito amorosa. É uma dedicação assim bastante agradável. O reverendo é aquela pessoa muito acessível. Ele nos dá todas as oportunidades para a gente crescer, evoluir, dependendo somente da nossa boa vontade. E quando Meixo Sama diz que estamos nos empenhando para encontrar as almas de ouro, essas almas de ouro é que são as mais difíceis de encontrar, porque geralmente são as pessoas mais evoluídas, aquelas pessoas que já dominaram todos as suas mazelas, como essa história que nós temos do egoísmo. Esse egoísmo são aquelas pessoas que já fizeram desapegos, que já estão livres, libertas de todas essas mazelas que são o egoísmo, a inveja, aquela inveja horrorosa, aquela inveja fulminante, que é a inveja nociva, tóxica, que ela destrói, é feito um raio laser, ela atira na pessoa com a finalidade de aniquilá-la, de destruí-la. Muitas vezes o invejoso, não satisfeito, ele quer ocupar o lugar do outro. A inveja é tão grande, tão doentia, que ele quer ocupar o lugar do outro, ele quer ser o outro. Não satisfaz de ter só aquilo que o outro tem, que o outro faz. O carro, a casa, os bens materiais, a posição dentro da firma ou da igreja, mas essa pessoa quer ser o outro. E esta é a inveja tóxica, a inveja doentia. Quando, à medida que nós vamos convivendo,
E dominando essas paixões humanas, essas mazelas, nós vamos também nos polindo, melhorando como pessoas, dominando o famoso ego, que é a causa primeira de todas os males, porque o vaidoso, aquele de ego muito elevado, ele quer para si e destrói tudo que estiver à sua frente por conta de não suportar ver o outro subir de cargo, ser feliz, construir coisas úteis para a sociedade onde vive. Então o ego tão grande, tão imenso, é aquela pessoa que é muito prejudicial à sociedade, ao ponto de promover discórdias tão grandes. E isso a gente encontra e a gente identifica nos grandes seres da humanidade, os grandes destruidores da humanidade, e também em muita política que está hoje exercendo tristezas e destruindo uma grande parte da humanidade, por conta de que querem só para si. Quanto mais tem, mais querem. Infelizmente, nós vivemos nesse contexto social. E fica aquela máxima: um manda e o outro obedece. Às vezes aquele que manda não tem a menor condição, porque não tem dentro de si a fagulha divina que aqui Meixo Sama sempre diz: nós todos nascemos com essa fagulha divina, com o eu divino, com o santo ser crístico, mas através da caminhada a gente mesma se destrói, porque é levado pela ganância e encantado com as coisas do mundo, as coisas da terra. Aqui nas almas de latão, como diz aqui no texto, também aparecem pessoas em nossas vidas que às vezes elas se apresentam humildes, pequenas, bondosas, mas à medida que a gente vai se conhecendo, vai trabalhando, vai dedicando junto, a gente vai também aprendendo, tanto ajudando como sendo ajudado. Que essa é a finalidade maior, que Meixo Sama nos envia pessoas difíceis. E a gente geralmente aprende muito mais com esses seres difíceis, porque eles nos conduzem, nos obrigam praticamente a melhorar como pessoa. Se eu não mudar os meus conceitos, não reconhecer os meus erros, aquilo que é falho em mim, as minhas mazelas mais enraigadas, eu não vou ter condição de suportar aquela pessoa, de ajudar aquele que chegou. Porque eu também ainda tenho em mim muita coisa a ser mudado, a ser transmutado. Enquanto ficamos pensando
que não vamos ser úteis, mesmo que ele queira nos utilizar, não pode fazê-lo. Então, diz o que diz. Meixo Sama quer nos utilizar, ele nos manda aprimoramentos difíceis, purificações dolorosas através da saúde, da doença, algumas outras purificações de ordem financeira. E se não tivermos a estrutura e não tivermos o conhecimento de que tudo que nos foi, para nós foi designado, terá que ser cumprido. Rindo ou chorando, nós vamos cumprir todos os nossos desígnios. Aqueles que vieram, porque à medida que nos purificamos, também estamos aproximando mais e mais dos ensinamentos de Meixo Sama e de Deus Supremo. Sempre que pudermos, estender a mão para aquele que procura, que nos procura, ainda que não tenhamos muito boa vontade, a pessoa não é assim tão simpática, é dever nosso recebê-la, é dever nosso instruí-la, ensiná-la naquilo que ela precisar, para muitas vezes tirar neste momento, nesse relacionamento, lições onde podem ser aplicadas na nossa própria vida. Meixo Sama nos ama, ele sabe o potencial e ele sabe como lidar conosco individualmente. Cada um de nós traz o seu potencial. Cada um de nós tem a sua sabedoria, tem o seu santo ser crístico, que é a essência divina, e é essa que vai nos elevar até ele nos prepara de tal forma que a gente vai se melhorando, vai se qualificando ao ponto de servir de uma maneira muito alegre, muito suave, muito boa e agradável aos olhos de Deus. Esta é a finalidade maior do ensinamento de hoje. Vamos ser humildes ao ponto de olharmos para o nosso semelhante e saber que ali está um irmão enviado por Deus, muitas vezes para nos passar lições, para muitas vezes agregar valores e muitas vezes aprender conosco. E é uma responsabilidade muito grande, nós que somos messiânicos, porque a gente deve não só viver e também exemplificar. Não deve ficar somente no diálogo, na teoria. Terá que ser feito e executado na prática do dia a dia. Só assim seremos agradáveis aos olhos de Deus. E a finalidade maior é ser útil a Deus e também para a humanidade, concretizando os sonhos de Meixo Sama aqui na face da Terra. Para finalizar, neste momento planetário, de transição planetária, é necessário que estejamos atentos
pois todos que aqui estamos encarnados fazemos parte da mesma família cósmica e somos viajantes da eternidade. Atravessamos o tempo em busca da nossa própria luz. O universo tem manifestado sinais evidentes que tempos difíceis se aproximam e que as práticas e os equívocos que nos afastaram de Deus terão que ser transmutados. Deus nos criou para sermos felizes. O que não podemos esquecer é que a maior parte dos problemas por que passamos foram criados por nós mesmos, pela nossa falta de vigilância, oração e fé. Para conduzir sua obra, Deus criou o homem para realizar o seu ideal sobre a terra e toda a criatura. Ao homem foi atribuído o livre-arbítrio. Por isso é que criamos karma tanto positivo como negativo, ao longo das inúmeras encarnações. Muitos são aqueles que desviam dos seus caminhos, tornando-os ainda mais difíceis e tortuosos. Todos nós, sem exceção, escolhemos o caminho a trilhar. Estejamos atentos, que pode ser a nossa última oportunidade de florescer, crescer, vencer e nos tornarmos verdadeiramente seres de luz, mensageiros de Mishu-sama. Finalizo com essa reflexão. O valor das pessoas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com quem acontece. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Fernando Pessoa. Muito obrigado a todos. Feliz ano de 2021, que Deus nos abençoe a todos e tenha por nós todos misericórdia, levando para outras esferas essas mazelas, esses vírus, que o que nós estamos passando é a preocupação maior de toda a humanidade. Boa tarde a todos.